Papo Novo Tempo. Hoje nós vamos falar sobre emoções que adoecem. Então, se vocês mandaram para mim as suas patologias, suas doenças, eu pesquisei, trouxe as emoções para vocês e vai ser um programa muito interessante. Enquanto a gente não começa, a gente vai começar daqui uns 30 segundos. Enquanto isso, compartilhe esse vídeo. Compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver. Então, clica aí no botãozinho compartilhar, que daqui a pouquinho a gente vai começar. Já estou vendo um monte de queridos aqui. Que legal! Eliana, um beijo, Eliana. Jaloise, Danilo, que honra, Danilo, você assistindo o programa. Derliane, Mônica. Gente, o Danilo, ele é um profissional maravilhoso e daqui uns dias ele vai estar aqui em Nova Venécia falando sobre persuasão, hein? Vamos lá, o pessoal do Instagram. Francisco Bruno, Leandro, Lourenço. E não consigo ler aqui, mas enfim, muito obrigada pela sua presença. Daqui a pouquinho eu vou ficar quietinha, porque a Gisele entra no ar, faz a abertura do programa e a gente já vai começar. Enquanto isso... gente, ótima tarde, tudo de bom com vocês? Sintonizado na Rádio Novo Tempo, 4 horas e 1 minuto, começando mais uma edição do nosso revista, ou melhor, nosso bate-papo Novo Tempo, não é? É bom esse encontro, essa conversa, onde a gente vai aprender a lidar com nossas emoções. Inclusive, o programa de hoje vai falar exatamente disso, sobre emoções que adoecem. Se você tem alguma curiosidade, tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 998-207343 e por aqui você pode deixar toda a sua participação. Dúvida, mandar um abraço, deixar um oi pra gente. E quem tá comigo? Natasha Fiel. Olá, Natasha. Olá, Gisele. Olá, ouvintes, internautas. Boa tarde para vocês. Feliz por mais um programa, né, Gisele? Claro. Semana passada não pôde ser ao vivo, né? A gente fez uma reprise. Isso. Mas hoje estamos juntas. Hoje estamos juntas. Ao vivo e a cores aqui. Ao vivo e a cores. Como diz o Ferreira. Muito bem. Inclusive, a galera estava ansiosa por esse tema, viu? Estava, eu recebi várias mensagens e a gente vai falar de várias doenças aqui. E vai ser um programa muito interessante, gente. É uma informação importante pra gente. Se durante o programa tiver alguma dúvida, se a gente citar alguma doença aqui que eles não foi a que eles gostariam de saber, mas se tiver alguma dúvida lá, quer conhecer alguma outra doença, é só comentar aqui que a gente responde. Isso, né? Pode mandar pra cá. Se eu não souber a resposta, eu me comprometo a trazer para vocês no próximo programa e respondo aqui nas redes sociais também. Muito bem. Por falar em redes sociais, já está conectada? Já estamos conectados, já tem uma turma aqui no Facebook, no Instagram. Um beijo para todos vocês que estão mandando beijinhos pra gente. Nós gostamos muito dos coraçõezinhos, né, Gisele? Claro. Faz muito bem pra gente. E aproveitando, compartilhe esse vídeo. Exatamente. Acabei de compartilhar aqui também na minha rede social, no meu Facebook. Faça o mesmo. Acesse aí, Natasha Fiel, procure no Facebook e compartilhe esse vídeo, porque está muito interessante. Todo mundo precisa conhecer, né, Natasha? Esse tema é realmente muito interessante. Muito bem. E já para a gente entender esse tema, como é que surgem as doenças, Natasha? Então, as doenças é todo desequilíbrio que acontece no nosso corpo. Então, a doença surge quando nós temos um desequilíbrio químico ou hormonal, qualquer coisa que afeta o equilíbrio do corpo físico. Então, isso é considerado uma doença. Entendido. E porque o que acontece no nosso corpo quando sentimos emoções que nos adoecem? Vamos entender agora como é que isso funciona. As doenças, ela tem vários fatores. Tem fatores ambientais, fatores genéticos, o estilo de vida e também as emoções. Então é importante entender que não é só uma emoção que vai causar a doença, é um conjunto de fatores.
né? De modo geral, as emoções elas definem. Então você pode ter, por exemplo, uma genética favorável para tal doença. Você pode ter um vírus incubado para a doença. A gente vai falar da herpes hoje. A herpes é um caso desse. Você pode ter o vírus incubado. O que vai fazer essa doença se manifestar? O que vai fazer é exatamente a emoção. Então, como que a emoção age no corpo? As emoções negativas, elas causam no nosso corpo uma superprodução de adrenalina e cortisol, principalmente. A adrenalina é o primeiro item a ser fabricado no corpo. Com o tempo, o corpo entende que a adrenalina não está sendo suficiente, passa a produzir o cortisol. O cortisol, Gisele, ele tem o apelido de hormônio do estresse. Então, quando o cortisol começa a ser produzido, vou falar de uma maneira bem lúdica para a gente entender. É como se o cortisol fosse lá na nossa célula, lá no nosso DNA e acordasse a predisposição genética. Ou o cortisol vai lá e acorda o vírus, para que a gente possa manifestar a doença. Então, a emoção é o quê? Um pensamento gera emoção e a emoção causa no nosso corpo a reação. Então, toda emoção, ela é resultado de um pensamento. Então, a gente pensa, mas isso é muito rápido. E na imensa maioria das vezes, a gente nem se dá conta de que pensamento gerou aquela emoção. E também a gente tem dificuldade até de compreender qual é a emoção que a gente está sentindo. Porque a gente não tem uma educação emocional. Então, a gente confunde as emoções. Mas funciona dessa forma. O pensamento, ele causa uma emoção no nosso corpo. Então, a gente pensa e produz a química. Essa química da adrenalina e do cortisol vai lá nas nossas células e elas acordam aí, entre aspas, né? Elas acordam a nossa genética ou o vírus, a bactéria, enfim. E aí vem a doença. Então é dessa maneira que o nosso organismo reage diante das emoções que adoecem. Também é da mesma maneira que o nosso organismo reage nas emoções que curam. Porque tem emoções que adoecem e tem emoções que curam. Eu ia perguntar isso agora. Quais são elas? Então a gente tem as duas, vamos chamar assim, os dois blocos de emoções, né? Então, a gente, no final do programa, eu vou falar as emoções que curam. Vamos falar primeiro das que adoecem. Beleza. Então, as emoções que mais adoecem são emoções como raiva, ira, frustração, mágoa, ressentimento. São as emoções que mais adoecem. Nós temos 4 emoções primárias: alegria, tristeza, medo e raiva. Essas 4 emoções primárias, todas nós sentimos e elas não são nem positivas nem negativas. Nós já fizemos um programa aqui, Inteligência Emocional. Quem quiser assiste lá de novo, tá no meu YouTube. Naquele programa eu explico direitinho isso. Então, nós sentimos essas emoções. Agora, a forma como nós interpretamos essas emoções e lidamos com essas emoções é que faz toda a diferença. Então, por exemplo, a raiva, ela é uma emoção muito importante, porque é por conta da raiva que a gente entra em movimento, que a gente entra em ação. Mas quando eu transformo a raiva em ira, por exemplo, eu estou produzindo muita adrenalina e cortisol. Então, eu estou produzindo um veneno e estou tomando esse veneno. Então, quando eu consigo transformar a raiva em movimento de ação, é uma coisa. Quando eu encaro a raiva como ira, ódio, ressentimento, mágoa, aí eu vou produzir a doença. Entendi. Entendeu? E outra coisa, Gisele, as emoções, elas acontecem em todos nós, todos. Vai gerar doença para aquelas pessoas que não conseguem administrar as emoções. Porque todos nós sentimos tristeza, medo, raiva, todos nós sentimos.
né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as emoções para que essas emoções não se traduzam em patologias. Entendi. Talvez alguém esteja perguntando, mas como é que eu vou cuidar disso? Isso, ótima pergunta. Como é que você vai cuidar disso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Gente, eu vou falar essa palavra em todos os programas. Autoconhecimento é a chave para uma vida melhor. Autoconhecimento é a chave para uma vida mais feliz, mais saudável. Autoconhecimento. A pergunta da Ivone é: por que fico nervosa e agitada? Gostaria de saber. Ivone, autoconhecimento. Então, vamos lá. Para Ivone e para todos que estão ouvindo. Nervosa e agitada é uma emoção que ela percebe sentir, não é? Existe um pensamento que está vindo antes. Na terapia, no auto-olhar, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, nós conseguimos identificar que pensamento é esse que está gerando essa emoção de agitação e nervosismo. E aí a gente consegue trabalhar a mudança do pensamento. Entende? Sim, tipo que muda a chave, né? Muda a chave, né? Muda a chave. E nós temos padrões de pensamento que eles são automáticos. A gente não percebe. Eles vêm muito rápido. É como se a nossa mente fosse um software, já tivesse um programa instalado. Então a gente tem que desinstalar e instalar um novo programa mais saudável, mais feliz, mais amoroso. Entendi. No final das contas, Gisele, o que nós precisamos para ser mais saudáveis é aprender a amar. Exatamente. É isso, gente, né? É aprender a amar. Né? Primeiro o autoamor. Então, autoconhecimento. Eu falo para as pessoas que nós estamos agora vivendo um período muito favorável para o autoconhecimento, porque nós temos muitas opções diferentes de terapias. E isso é muito bom. Isso faz muito bem pra gente. A gente precisa criar a cultura de cuidar das emoções. A gente vai no ginecologista todo ano, a gente vai no cardiologista. Você não vai deveria ir. Enfim, a gente cuida do físico. Mas a gente precisa criar a cultura de cuidar do emocional. Exatamente. Então, só nesse ano eu já devo ter feito, sei lá, umas 6 ou 7 abordagens terapêuticas diferentes. Comigo, eu paciente, para o meu autoconhecimento. Aliás, um beijo para os terapeutas que cuidam de mim, tá? Um beijo para Elânia, para Graziela, para Aloísio, para Laura, para Eduardo, para Cissa. Um beijo para vocês, porque vocês cuidam de mim. Então, eu cuido de mim. Eu aprendi que eu sinto muito mais prazer num processo terapêutico de autoconhecimento, de autoamor. Eu tenho muito mais prazer nisso do que em comprar bolsa e sapato. Então, eu realmente uso o meu tempo, meu dinheiro e minha energia. Eu uso muito esses 3 recursos em mim mesma. Porque é isso, né? A gente aprender a se amar, pra gente poder amar. Pra ter uma vida mais livre e uma vida mais leve. Muito bem. E por que algumas pessoas que vivem em condições semelhantes ficam mais doentes do que outras? Isso é super interessante. Talvez você vê numa família assim, a gente tá com esse tempo, tem dia que faz frio, tem dia que faz calor, né? Aí um da família fica resfriado, o outro não fica. Por quê? Se todos estão no mesmo ambiente. Porque algumas pessoas têm mais resistência do que as outras. Algumas pessoas, elas conseguem resistir melhor às doenças do que as outras. E um dos fatores é a inteligência emocional. Algumas pessoas ficam menos doentes justamente porque elas lidam melhor com as emoções. Então a imunidade aumenta. A imunidade dessas pessoas é melhor do que outras. Então as pessoas que sofrem muito com as emoções que adoecem, a imunidade vai lá embaixo. Então, por exemplo, a gente vê pessoas que
com recorrência tem resfriado. Isso é baixa imunidade. Ok? Por que está com baixa imunidade? É preciso entender a emoção que está por trás disso. A gente vê pessoas que têm herpes com frequência. Opa, não fala agora. Ah. Calma aí, deixa eu falar já. Vamos primeiro conhecer qual é a emoção que está associada ao câncer. Então vamos. Bom, o câncer ele foi muito estudado e eu gosto muito de um trabalho de um médico indiano que ele trabalha nos Estados Unidos, o nome dele é Deepak Chopra. Ele é um médico excelente, ele fez um trabalho profundo, uma pesquisa profunda com portadores de câncer. E ele identificou nas pesquisas dele, ele tem muitos livros, muito material, quem quiser se aprofundar, manda uma mensagem para mim que eu passo o conteúdo, Dr. Deepak Chopra. Ele identificou que o câncer está muito ligado à mágoa. E ele foi mais fundo, assim, alguns tipos de câncer, como por exemplo câncer de mama, o câncer de mama está ligado à mágoa com relação à mãe ou ao esposo. Então, a mágoa, o que é a mágoa? A mágoa é uma má água, o próprio nome diz, né? Então, a mágoa, ela é uma tristeza profunda, é uma frustração muito grande. A mágoa acontece quando você espera que a pessoa faça uma coisa e ela faz outra. E aí a gente fala, fiquei magoada com fulano. Então a mágoa é essa tristeza profunda. Na verdade, a mágoa é uma emoção muito infantil. É uma emoção quando a gente não respeita o outro. Às vezes a gente desrespeita tanto o outro que a gente não consegue nem perceber o outro como ele é. E aí cria 1000 fantasias com relação ao outro e se frustra, obviamente. Isso acontece demais com casais. E depois da mágoa vai gerando outras emoções, né? E a mágoa leva a tristeza profunda, pode levar a depressão e pode levar ao câncer. Então, a mágoa é uma emoção que vai lá na genética e acorda as células, acorda o DNA do câncer. Então, é claro que pode haver uma predisposição genética, pode haver um estilo de vida favorável ao câncer, mas a mágoa, ela vai lá e acorda. Muito bem, então tem 2 dicas aqui. Primeira, cuidar das emoções, né, para não desenvolver o câncer. E outra, cuidar da prática saudável, né, ter atividade física, uma boa alimentação. Isso, boa alimentação, uma vida saudável, uma vida feliz, né? Então, não só para evitar o câncer, mas todas as outras doenças. Todas as outras doenças, exatamente. Inclusive, a próxima doença que vamos saber qual é a emoção que está associada é ao Alzheimer. O Alzheimer. Uma outra pesquisa que foi feita com portadores de Alzheimer é o seguinte: são pessoas que vivenciaram longos períodos de solidão. Então, deixa eu explicar. Não significa que a pessoa viveu sozinha, significa que a pessoa sentia solidão. Então, às vezes a pessoa conviveu com a família, conviveu com outros a vida toda. Mas o sentimento prolongado de solidão leva ao Alzheimer, que é uma fuga da realidade. Tudo a ver. Né? Então, o Alzheimer está muito ligado à solidão. Natasha, como que cura a solidão? Como é que trabalha para não se sentir só? Para mim, agora é pessoal, né? Porque na psicanálise a gente tem uma verdade absoluta, né? É muito subjetiva a terapia. Então, para mim, a melhor maneira de combater a solidão é trabalho voluntário. O voluntariado é uma ação que preenche o nosso corpo todinho de amor. Verdade. O voluntariado com amor é uma prática incrível. A gente pensa que a gente está doando, mas não é. Nós estamos recebendo, é uma troca. Então, o voluntariado é muito importante, é muito interessante, é muito saudável para as pessoas que sentem solidão. As pessoas que sentem solidão, elas querem receber amor. E a melhor maneira de receber amor é dar amor.
Não é? Não adianta a gente ficar lá sentado, tristinho, vítima, esperando o amor chegar. A melhor maneira de receber amor é dar amor. Então, o voluntariado, ele é maravilhoso para se trabalhar sentimentos como a solidão. Muito bem. E agora, quais as emoções que estão ligadas à alergia e demais doenças de pele? Então, a alergia e doenças de pele, elas estão muito associadas a uma tristeza intrínseca. São pessoas que têm dificuldade de manifestar a tristeza. E aí a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ela acaba falando. As emoções, elas vão pela pele. Tem até aquela frase, quando a boca cala, o corpo fala. Então a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e é o órgão mais afetado pela tristeza profunda. Olha só, né? Quanta informação você está aprendendo hoje aqui no Bate-Papo Novo Tempo, hein? Isso. Tem alguma dúvida? Manda aqui no programa agora. Tem que ser agora, hein? No WhatsApp 998207343, tá bom? E aí, tem alguma pergunta? Tem algum alô? Não, pergunta não. Tem bastante gente assistindo a gente. Um beijo para vocês. Muitos beijos para nós. Obrigada. Que ótimo. Muito bom. Muito bem, gente. Dando sequência, Natasha, a essas doenças que estão relacionadas às emoções. Fale agora da herpes. A herpes. Então, o que é a herpes? Muita gente costuma ter herpes nos lábios, né? Uhum. Agora, nesse tempo frio, então, acaba aparecendo. Mas olha, não é por causa do tempo frio, não. O tempo frio é um dos agentes, né? Mas a herpes, e no sol também, né? No frio, tempo seco, e no sol também. Quem pega muito sol acaba aparecendo a herpes. Então, a herpes, ela tá ligada, tá muito associada àquela emoção de rejeição. Da pessoa que se sente rejeitado e não se manifesta. Você pode ver que as doenças, elas aparecem quando nós temos dificuldade de falar de nós mesmos. Uhum. Né? Quando nós temos dificuldade de elaborar as emoções. Então, a herpes é um vírus que ele está na pele e ele acaba se manifestando quando a gente experimenta essa sensação de rejeição. Entendi. De crítica, de rejeição, de ser julgado, de ser colocado de lado. Afta também? Afta não sei. Afta eu tenho que pesquisar. Uhum. Mas deve ser diferente de herpes. Entendido. E enxaqueca? Enxaqueca é característico de pessoas que pensam muito, concentra muita energia aqui. E a enxaqueca não é dor de cabeça, gente. Enxaqueca é aquela dor de cabeça persistente, que a pessoa não consegue fazer nada quando tem enxaqueca. Uhum. Ela quer ficar num quarto escuro, com a luz apagada, né? A luz dói os olhos. Então, ela é bem diferente. Então, a enxaqueca é característica de pessoas muito preocupadas, pensam demais e têm dificuldade em se comunicar. Então, elas querem se isolar. Entendi. Entendeu? E aí, em algum momento, vai lá e ativa também... Isso, né? Aí, a genética, né? O gene ali da enxaqueca. Uhum. Vamos conhecer agora um pouco sobre a diabetes. Diabetes é muito característico daquelas pessoas que são melancólicas, tá ligada a uma tristeza e tá ligado também àquelas pessoas que vivem o passado. Eu esqueci, que nome que dá quando a gente fica muito vivendo o passado? Me ajuda aí, internauta, se vocês lembrarem, me fugiu a palavra. São pessoas que vivem muito no passado. E ela tá ligada a essa tristeza, uma vontade de voltar ao passado, uma tristeza com a realidade, com a atualidade. Então, assim, é bem característico dos diabéticos, fala do tipo, no meu tempo era melhor por isso, né? Essa pessoa que tem essa afeição lá pelo passado e acha que a vida presente é pior do que a vida passada. Então, é meio rebelde com a realidade, com o momento presente. Então, são pessoas que estão com a mente muito no passado. Eu vou lembrar, tem uma palavra que explica isso, eu vou lembrar aqui,
mas os internautas aqui me ajudem, manda a palavra. Muito bem, para fechar então, Natasha, tem muita gente que tem essa doença, que é a fibromialgia. Fibromialgia é uma dor, gente, que dá nas articulações, é uma dor muscular, é uma dor que a pessoa não consegue nem explicar, Gisele, onde dói. Ela só fala que dói. Dói. Tem gente que fala que dói até o couro cabeludo, né? É uma coisa assim, é muito paralisante. Nossa colega de trabalho tinha, né? É muito paralisante, assim, a fibromialgia. Fibromialgia é característica de pessoas controladoras, de pessoas dominadoras, pessoas rígidas, inflexíveis. Então, são pessoas que elas vivem com medo. Vive com medo de acontecer alguma coisa, vive com medo. São pessoas que têm muito medo. E aí, o medo é desconfiança. Então, o medo e a desconfiança faz com que ela tome posse de tudo. Então, é aquela pessoa que quer fazer tudo, que quer controlar tudo, que quer estar por dentro de tudo. Eu já falei muito do controlador aqui, então, às vezes, é aquele controlador bonzinho, que você acha que é uma pessoa prestativa. Entendeu? Mas, na verdade, não é prestativo. É uma pessoa que tem tanta necessidade de estar no controle que ela prefere fazer tudo. Ela não deixa ninguém fazer nada. Então, é bem típico de pessoas controladoras. E pessoas controladoras, elas são movidas pelo medo. A palavra seria hipertimesia? Não. Eu vou lembrar aqui. É a pessoa que gosta muito de voltar ao passado. Não é melancólico, não. Eu vou lembrar. Eita, Natasha. Muito bem. Enquanto você vai lembrando aí... Acabaram as doenças? Já. Eu lembrei de uma aqui agora. Insônia. Insônia, gente. Insônia é típico de quem tá preocupado demais, de pessoas preocupadas demais e medo do futuro. Pessoas que têm medo do futuro. São pessoas que pensam muito. Então, o que causa insônia? Dormir com problema. Você vai pra cama e leva o problema com você. Aí você fica pensando naquilo, Então, por exemplo, vamos imaginar que você nunca se endividou na vida. Acaba se endividando. Você vai dormir pensando naquilo. Como é que eu vou pagar aquela dívida? O que eu vou fazer? Aí você vai fazendo conta. Aí você vai... Pronto, você levou o problema pra cama e vai ficar aquele barulho na sua cabeça e você não vai dormir. Então, a insônia, ela é típico de pessoas que têm medo do futuro. Medo de dar errado, medo de não conseguir. É um medo relacionado ao futuro. O Danilo tá aqui falando hipertimesia. Não é, Danilo, é uma outra palavra de quem vive olhando para o passado, né? Gente, como é que some a palavra assim? Eita, cérebro danado. Posso dizer que é falta de juventude. Ai. Vivo esquecendo aqui também o nome dos ouvintes. Mas é assim mesmo. 4h27 já para fechar o programa. Agora deixa aquela dica aí de quais são as emoções que podem nos proteger. Gente, emoções que curam. Nós falamos aqui de algumas emoções que adoecem. Sim. Então, olha, quando as emoções que adoecem aparecerem, são frustração, ira, ódio, muito medo, são as emoções que adoecem. É importante a gente olhar para essas emoções, acolher com amor, sentir aquilo ali, tristeza, deixa sentir, deixa passar. E pronto, né? Porque tudo passa, os dias ruins passam e os bons também passam. Não precisa ficar guardando essas pedras. Não precisa ficar guardando isso. Agora, as emoções que curam, essas emoções a gente precisa cultivar. Nós precisamos estar atentos para cultivar essas emoções. Porque a felicidade, gente, é uma questão de escolha. Nós escolhemos ser felizes. Tanto que a gente encontra pessoas felizes em condições terríveis, não é? Então, não são as condições, são as nossas decisões. Eliane tá falando nostálgico, isso, Eliana? Lembrou da palavra? Ai, obrigada, Eliana. Nostálgico, isso aí, as pessoas nostálgicas amam o passado. Obrigada, Eliana.
Agora vamos voltar lá. Agora as emoções que curam. Emoções que curam são fé, esperança. Esperança é uma emoção incrível. Otimismo, é tudo a mesma coisa. Fé, esperança e otimismo. Isso é algo que nós criamos, nós desenvolvemos, nós decidimos. Nós decidimos olhar para uma situação e dizer, vai melhorar, eu vou dar conta, eu vou achar uma solução para isso, as coisas vão melhorar. Então, é típico do otimista. Então, ter esperança é muito importante. Principalmente quando se está doente já. É importante ter esperança, é importante visualizar um futuro melhor. Alegria é outra emoção que cura. Alegria, gente, é você estar grato. De onde vem a alegria? Da gratidão. Verdade. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar fazendo esse movimento da gratidão. E agradecer por aquelas coisas mais simples, não é? Por você poder beber água à vontade, na quantidade que você quiser. A gente nem percebe que isso é uma bênção. Verdade. Poder caminhar, acordar. Poder caminhar. Enxergar. Isso. Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, nos grupos, assim que eu faço, é agradecer por você poder fazer, número 2, e se limpar sozinho. Parece uma coisa tão boba, mas olha que bênção você poder fazer isso sozinho. Você poder se alimentar, caminhar, poder respirar sem ajuda de aparelhos, poder ouvir melodias maravilhosas, poder ver a cor das coisas, a cor do céu, a cor do sol, o pôr do sol, a tonalidade das flores. Então, isso é gratidão. E gratidão é algo para a gente exercer, a gente tem que estar atento, fazer força para isso. Então, se a gente vai fazer um passeio na praça, poxa, pare e observe as plantas, observe os passarinhos, observe as coisas. Isso é gratidão, observar e admirar o belo. Então, olha, esperança, alegria, que vem da gratidão, são duas emoções incríveis, maravilhosas e que curam. A outra emoção, afetividade, dar e receber amor, dar e receber carinho, com as plantas, com os animais, com as pessoas. Então, se esforçar para ser gentil, colocar isso como uma meta de vida. Não perder nenhuma oportunidade que nós temos durante o dia para ser gentil. Ser gentil é muito bom. É muito gostoso você fazer uma gentileza para alguém. Fazer um elogio, fazer uma cortesia. Isso dá um prazer enorme pra gente. Então, 3 emoções aí que nos levam ao amor. São 3 emoções que nos levam ao amor. Que ótimo, né? São simples. Simples, extremamente simples. Uhum. A nossa amiga Cristiana está pedindo para você falar novamente sobre fibromialgia, que a filha dela tem. Só que no momento a rádio saiu do ar, ela não conseguiu ouvir. Então vamos lá, olha, fibromialgia tá ligada àquelas pessoas que são rígidas sim, o pensamento rígido, inflexível, e a emoção que alimenta isso é o medo. Medo de não dar certo, medo de não funcionar, medo de ser julgado, medo de não ser amado. Tá muito ligado ao medo. Não descobriram cura ainda, né? Não descobriram a cura ainda para fibromialgia. Mas, trabalhando essa questão emocional, ela melhora muito a condição de vida dela. O Cris, ele é locutor da Rádio Novo Tempo, na Rede Novo Tempo de São Paulo, e ele ele foi curado através da alimentação, da fé e atividade física. Aí, gente, e é isso, né? É corpo, mente e espírito. Exatamente. Corpo, mente e espírito, é isso aí. Muito a bom. fonte mesmo da saúde. Muito bem, o programa de hoje não tem mais tempo. A gente já estourou o nosso tempo, mas semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E o tema do programa também foi sugestão de um ouvinte. Show. Nós vamos falar sobre a amizade. Olha só. A importância da amizade, que parece uma coisa tão simples, né, Gisele? Também cura.
Cura. Nossa, então o amor de um amigo, né? O amor da amizade é muito saudável pra gente, alimenta a alma. Então a gente vai falar sobre a amizade, o poder da amizade na nossa vida. Se você tem uma história de amizade bonita, bacana, conta pra gente aqui, manda pra gente. Pode mandar aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar pra rádio. Manda pra gente que a gente vai contar a sua história aqui de amizade. Muito bem, só pra fechar, tem uma participação que chegou agora, a Marlene tá comentando, como é que pode? Vocês estão lendo minha vida. Ai, Marlene, que legal. Um beijo, Marlene. Tomara que agora a gente conseguiu também te auxiliar aí pra você cuidar melhor das emoções. Né? Gente, olha, invista no autoconhecimento. É se olhar com amor, não é se olhar com julgamento, não, com culpa, nada disso. É se olhar com amor, se perceber com amor, pra gente pegar essas sombras que a gente tem e ir tratando uma por uma, cada uma a seu tempo, conforme a nossa maturidade. A gente pode viver uma vida muito mais livre, muito mais leve, muito mais gostosa. Muito bem. Ó, o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar também através do canal da Natasha, que estará disponível este programa. Pode compartilhar, melhor, compartilhe mesmo com seus amigos. Curta o vídeo, se inscreva no canal da Natasha, Natasha Fiel, lá no YouTube. E na próxima terça-feira a gente volta, então, falando sobre amizade. Tá. Gisele, posso fazer um convite? Pode. Na próxima quinta, acho que é dia 25, não tenho certeza, quinta-feira dessa semana, às 7 horas da noite, vai ter um evento lá na minha sala. É um bate-papo, chama Bate-Papo Sexo Sem Frescura. É só para mulheres, por enquanto. Tem um monte de homem pedindo. Eu vou fazer um para os homens também, mas por enquanto é só para as mulheres. E o objetivo desse encontro é que a gente possa falar sobre sexo e sexualidade de uma forma consciente, amorosa, sem julgamentos, para que a gente possa se conhecer, entender essa força que existe em nós, que é a energia sexual. Então, é um encontro muito legal, ele é muito leve, não precisa se expor. As pessoas ficam me perguntando, mas eu tenho que contar a minha história, falar da minha intimidade? Não precisa se expor, é um bate-papo leve, muito gostoso. Então, quem quiser participar, vagas limitadas, entre em contato comigo, é aqui na minha sala em Nova Venécia. Esse é presencial, não é online. Então, entre em contato comigo para poder participar desse bate-papo, que é muito legal. Então, tá bom. E se tem mais alguém com dúvida com a Maura, como você faz para ouvir mais uma vez este programa, você pode assistir o programa no canal da Natasha no YouTube. Isso. Natasha Fiel. A partir de amanhã já está disponível, né? Já, daqui a pouquinho já vai estar lá no YouTube. E aí, quando vocês entrarem no YouTube, inscreva-se e clica naquele sininho que toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado. Aí você não perde nenhum programa. Exatamente. Beijo grande no coração. Continue ligado aqui na Voz da Esperança. Na próxima terça, bate-papo Novo Tempo. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal, muito bom ver vocês aqui hoje. Pessoal do Facebook aqui, do Instagram aqui. E no próximo programa vamos falar de amizade. Manda pra gente a sua história, porque é muito melhor quando vocês participam. Agora vocês podem compartilhar e pode ir lá no meu canal do YouTube, Natasha Fiel, e se inscrever, clica no sininho, compartilha o canal, ajuda a espalhar essas informações que deixam a vida da gente mais livre, mais leve, mais amorosa. Então, um beijo para vocês e até o próximo programa.